Você sabia que existe um dia na Bíblia que nunca terminou? Um dia em que o sol parou no céu e o tempo obedeceu à voz de um homem? Muitos não conhecem essa história, mas ela mostra o poder que Deus concede a quem crê de verdade. Hoje, você vai descobrir o que aconteceu no dia em que Deus fez o sol parar e como isso pode transformar sua fé. Era uma manhã quente em Canaã. E Josué, o líder de Israel, se preparava para uma batalha que parecia impossível de vencer. 5 reis se uniram contra Israel, armando um exército poderoso. Mas Josué sabia que Deus estava com ele. Enquanto o som das espadas ecoava, Josué levantava os olhos ao céu, certo de que o Senhor lutaria por seu povo. Ele confiava que aquela batalha não seria vencida por força, mas pela mão de Deus. O campo de batalha estava coberto de poeira, gritos e clamor. O exército de Israel avançava, mas o tempo parecia curto e o sol já começava a descer no horizonte. Josué sabia que se a noite chegasse, os inimigos poderiam escapar e reorganizar seus ataques. Seu coração queimava com a certeza de que não era apenas uma guerra comum, mas parte do plano de Deus para cumprir suas promessas ao povo escolhido. Em um ato de coragem, Josué fez algo que ninguém jamais havia feito. Ele parou, ergueu as mãos e clamou ao Senhor na frente de todo o povo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Um silêncio pairou por um instante. Era como se o céu inteiro aguardasse a resposta de Deus. Os guerreiros pararam para observar. Os corações batiam acelerados e o impossível estava prestes a acontecer diante de todos. De repente, o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Deus ouviu a voz de Josué e respondeu com um milagre que nenhum outro povo havia testemunhado. O céu permaneceu iluminado e a luz do dia continuou, dando a Israel tempo para completar a vitória que o Senhor havia prometido. Era um testemunho vivo do poder de Deus, que controla até os elementos da criação. Enquanto os exércitos inimigos corriam em desespero, Josué liderava os israelitas com coragem e fé. Cada espada levantada, cada passo dado, era um ato de confiança de que Deus estava batalhando ao lado deles. Os guerreiros de Israel, fortalecidos pela luz contínua, sabiam que estavam participando de um milagre, de um momento que seria contado para as gerações futuras como prova do Deus vivo e poderoso. Esse evento foi registrado nas Escrituras como um dos maiores milagres da história. Josué confiou tanto em Deus que ousou pedir algo impossível. E Deus não apenas ouviu, mas respondeu. Isso nos ensina que a fé que ousa pedir grandes coisas ao Senhor é a fé que move o coração de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas o que podemos aprender com isso hoje? Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda honra a fé daqueles que confiam nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Assim como Josué, você também pode clamar ao Senhor nos momentos de batalha, sabendo que Ele tem poder sobre todas as coisas e pode estender a sua luz sobre sua vida em meio às suas guerras. Quando o medo quiser dominar, lembre-se, Josué enfrentou 5 reis e seus exércitos sem recuar, porque sabia que Deus estava ao seu lado. Ele entendeu que não era pela força do braço humano, mas pela presença do Senhor que a vitória viria. Se você está enfrentando batalhas hoje, não confie apenas em suas forças. Busque ao Senhor e Ele te dará vitória em áreas que você achava que estavam perdidas. Deus é capaz de mover céus e terra em favor dos seus filhos. Se Ele foi capaz de parar o sol para ajudar o seu povo, imagine o que Ele pode fazer por você quando você colocar sua confiança totalmente nele. Às vezes, pensamos que nossas batalhas são grandes demais, mas para Deus, nada é impossível. Ele está pronto para agir em sua vida de formas que você nunca imaginou. Josué não teve medo de pedir algo tão grande, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a voz de Deus, andava em obediência e tinha um coração cheio de fé. Quando você constrói um relacionamento verdadeiro com o Senhor, sua fé cresce e você se torna capaz de pedir e esperar por milagres. A fé não é algo distante, é o fruto de um relacionamento profundo com o Pai.
A história de Josué nos ensina a não limitar o poder de Deus às nossas circunstâncias. Muitas vezes, oramos por coisas pequenas, achando que não podemos pedir mais. Mas o Deus que servimos é o Criador dos céus e da terra, o Deus que controla o tempo, que sustenta o universo com suas mãos. Ele quer que você confie e peça grandes coisas, crendo que Ele pode fazer o impossível em sua vida. Enquanto o sol permanecia parado, Israel avançava com determinação. Isso também nos mostra que quando Deus realiza milagres em nossa vida, devemos continuar avançando. Milagres não são desculpas para parar, mas oportunidades para nos movermos com mais força na direção do propósito de Deus. A luz que Ele envia é para que você vá até o fim e conquiste as promessas que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Josué 10:14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Isso mostra o valor da oração ousada. Josué orou algo impossível, e Deus ouviu. Não tenha medo de apresentar suas maiores batalhas ao Senhor, pois Ele está atento à voz dos seus filhos. Talvez você esteja enfrentando um momento escuro em sua vida, onde parece que não há saída. Lembre-se, Deus pode trazer luz onde há trevas, e Ele pode estender a sua graça sobre sua vida de forma sobrenatural. O mesmo Deus que parou o sol pode mudar a sua história, restaurar áreas quebradas e trazer vitória onde parecia impossível. Basta confiar e clamar a Ele com fé. A fé de Josué não era baseada em sentimentos, mas na promessa de Deus. Ele confiava nas palavras do Senhor e sabia que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. Quando depositamos nossa confiança nas promessas de Deus, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Mesmo quando tudo parece difícil, lembre-se das promessas do Senhor, pois Ele é fiel para cumpri-las. Deus está procurando pessoas que tenham fé como a de Josué, pessoas que não têm medo de clamar pelo impossível, pessoas que confiam que Deus pode intervir em suas batalhas de forma sobrenatural. Não limite o que Deus pode fazer em sua vida por causa do medo ou da dúvida. Ele deseja mostrar sua glória através da sua história, assim como mostrou através da história de Josué. A oração de Josué foi curta, mas cheia de fé. Ele disse: Sol, detente. Às vezes achamos que precisamos de orações longas e complicadas, mas Deus ouve um coração cheio de fé, mesmo em palavras simples. O que importa não é o tamanho das palavras, mas a fé que depositamos ao falar com Deus. Ele é um Pai que escuta e age quando clamamos com sinceridade e confiança. Essa história também nos ensina sobre o propósito de Deus em nossas vitórias. Quando Deus realiza milagres em nossa vida, é para que seu nome seja glorificado e para que outros vejam que Ele é Deus. Quando você experimentar a intervenção de Deus, não guarde para você, compartilhe com outros o que Ele fez, para que a fé das pessoas ao seu redor seja fortalecida e Deus seja exaltado. Josué sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Ele dependia de Deus para cada passo e confiava que o Senhor estava no controle. Em nossa vida, enfrentamos batalhas espirituais diariamente e precisamos estar preparados espiritualmente, confiando no Senhor e usando as armas espirituais que Ele nos deu, como a oração, a palavra e a fé. O Deus que parou o sol ainda está no trono, ouvindo o clamor dos seus filhos. Se você está em uma guerra, saiba que Ele é o Deus que peleja por você. Não desista. Não tema, pois o Senhor é contigo. Ele é poderoso para mudar situações impossíveis e trazer vitória onde havia derrota. A história de Josué é a prova de que Deus honra a fé daqueles que confiam nele de todo o coração. Quando olhamos para o céu, podemos lembrar que o mesmo Deus que controla o sol, a lua e as estrelas está cuidando de nós. Ele sabe cada detalhe da sua vida e se importa com você. O Criador do universo deseja ter um relacionamento pessoal com você, ouvir
ouvir suas orações e caminhar ao seu lado em cada passo da jornada, fortalecendo sua fé e guiando seus caminhos. A confiança de Josué em Deus nos inspira a viver com coragem. Ele não olhou para o tamanho do exército inimigo, mas para a grandeza do seu Deus. Da mesma forma, não importa o tamanho dos seus problemas, mas o tamanho do Deus que você serve. Ele é maior do que qualquer desafio, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer adversidade que você possa enfrentar. Quando confiamos em Deus, somos capacitados a viver de forma extraordinária. A história de Josué nos ensina a sair da zona de conforto e confiar que Deus pode fazer coisas grandes através de nós. Você não foi chamado para uma vida comum, mas para viver os propósitos de Deus de forma poderosa, permitindo que Ele use sua vida como instrumento de transformação neste mundo. Josué foi um líder corajoso, porque tinha uma vida de oração. Ele buscava a direção de Deus antes de tomar decisões, e isso fazia toda a diferença em sua liderança. Se você deseja ser guiado por Deus, comece a colocar a oração como prioridade em sua vida. Busque ao Senhor de todo o coração, e Ele te guiará com sabedoria em todas as áreas, fortalecendo sua fé diariamente. Deus deseja que você viva com propósito, entendendo que cada batalha tem um significado. Josué entendia que aquela batalha fazia parte do plano de Deus para Israel conquistar a terra prometida. Da mesma forma, cada desafio em sua vida pode ser um passo para o cumprimento do propósito de Deus em você. Confie em Deus durante as batalhas, sabendo que Ele está trabalhando em sua história. Quando você se sentir fraco, lembre-se que a força vem do Senhor. Josué sabia que não poderia vencer aquela batalha sozinho, por isso confiou totalmente em Deus. Quando você confia no Senhor, Ele te fortalece, te sustenta e te capacita para vencer desafios. Deus é a sua força, a sua rocha e a sua fortaleza em todos os momentos, mesmo nos dias mais difíceis. A história de Josué também nos mostra a importância de sermos obedientes a Deus. Ele seguiu as instruções do Senhor e viu a vitória. A obediência é uma chave para viver os milagres de Deus em nossa vida. Quando seguimos o que Ele nos orienta, mesmo quando não entendemos, estamos demonstrando nossa fé e nossa confiança nele, e Ele honra a obediência dos seus filhos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder de Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente qual milagre você está esperando que Deus faça em sua vida. Lembre-se, o mesmo Deus que parou o sol para Josué está com você hoje, pronto para agir em sua história e mostrar a sua glória através da sua vida. Deus te abençoe.